pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um hambúrguer vegetariano que é delicioso. Eu não sou vegetariana, mas tenho uma grande simpatia por essa culinária, porque acho que os alimentos são extremamente saudáveis e diminuir um pouquinho da ingestão da carne, principalmente a vermelha, durante a semana, é super válido para a saúde. Então, eu quero que vocês aprendam esse hambúrguer, porque fica muito saboroso e é muito saudável. Não é difícil, tá? É fácil, é feito com grão de bico e farinha de aveia, que tem bastante nutriente para a nossa saúde. Então, vamos aprender? Para começar, nós vamos deixar o nosso grão de bico de molho por um período de pelo menos 2 horas. Se você puder deixar mais, melhor, porque quanto mais tempo ele ficar de molho, mais rápido vai cozinhar. Escorra bem a água e lave o grão de bico com água corrente novamente. Nós não queremos nenhum resíduo daquela água do molho. Depois que você lavar e escorrer, coloque o grão de bico na panela de pressão e coloque uma quantidade de água que seja suficiente para cozinhar o grão de bico. Essa quantidade pode ser o dobro do que tem de grão de bico na panela, não precisa encher até a tampa. Mesmo porque a panela de pressão precisa de um espaço aí sem água para poder cozinhar. Então você pode colocar o dobro de água. Viram? Desse jeito. A panela vai ao fogo por mais ou menos 20 a 30 minutos depois que pegar a pressão. Então preste atenção, quando o pininho começar a chiar, você conta de 20 a 30 minutos. Depois de desligar a pressão, você espera aí uns 15 minutos para ver se a panela já esfriou e já saiu toda a pressão. Erga o pininho para ver se isso já aconteceu. E aí então, só desse jeito, em segurança, você abre a panela. Olha aí o grão de bico todinho cozido. Gente, não tirem a pressão da panela embaixo da água, isso é perigoso. Vamos escorrer o grão de bico e, se você quiser, pode guardar um pouco dessa água para ajudar a bater o grão de bico no liquidificador. Eu não fiz esse processo. Bom, depois do liquidificador, você coloca num recipiente e amasse os grãozinhos que sobraram, que ainda não estão totalmente amassados. Faça como se estivesse fazendo um purê de batata. Simples assim. Vamos aos ingredientes do hambúrguer, lembrando que eu usei 2 xícaras de grão de bico, 2 colheres de sopa de cebolinha, meia cebola ou então uma pequena picada, 4 colheres de sopa de brócolis cozido picado, meia cenoura ralada. Os temperos são a gosto, começando pelo alho, a quantidade que você quiser. Eu usei 3 colheres de sopa de aveia em flocos, óleo de coco também, 1 colher de sopa mais ou menos, só para fritar o alho. E os temperos são salsa, pimenta do reino, manjericão, açafrão da terra e cominho. Comece fritando a cebola com o óleo de coco até ficar douradinho. Quando já estiver ok, aí sim você junta o alho. Sempre em fogo baixo, para a cebola não queimar. Se você achar que o óleo de coco está secando, pode colocar mais um pouquinho de azeite. E aí você acrescenta o alho para fritar e para não queimar. Agora vamos acrescentar os outros ingredientes. Comece pela cenoura, vai refogando, mexendo. Depois acrescente o brócolis. Faça a mesma coisa. Cada ingrediente que você for misturando, vá mexendo. Em seguida, você vai colocar um pouquinho de sal, a quantidade que você achar necessário. Você pode cozinhar o grão de bico com sal se você quiser. Aqui eu não fiz esse processo, então você pode colocar um pouquinho mais de sal também nos temperos. Acrescente mais azeite. Vá mexendo, refogando. E agora junte todos os temperos que você separou para o seu hambúrguer de grão de bico. Quanto mais temperos você colocar, mais saboroso ele vai ficar.
Misture bem os ingredientes, essa é a parte importante para que o nosso grão de bico dê o ponto. Depois de bem misturado é que nós vamos colocar a farinha de aveia. Aqui já tem todos os ingredientes, só falta ela. Nesse ponto, você já pode desligar o fogo. Então você acrescenta mais sal se achar necessário. Troque a colher por um pão duro porque fica mais fácil de mexer. Pelo menos eu acho. Nesse ponto, a gente já vai acrescentar a farinha de aveia. Eu vou primeiramente colocar somente 2 colheres. E aí vamos mexer para ver se já dá o ponto. Ele tem que ficar quase como uma massa, mas não uma massa de pão, algo não tão firme quanto. Então eu acrescentei a 3ª colher de farinha de aveia em flocos finos. Então você mexe, e aí quando ele já estiver mais ou menos desse jeito, é o ponto de trabalhar. Coloque em uma superfície lisa o plástico filme para você poder moldar os hambúrgueres. Ele não é uma massa tão simples de trabalhar na mão, então eu prefiro fazer as bolinhas, amassar e já colocar no plástico para poder moldar. Então corte um tamanho suficiente para 2 hambúrgueres ou 3 se você quiser. Faça uma bolinha, amasse e vá colocando. Depois corte o plástico no tamanho necessário para enrolar um a um com o plástico filme. Está pronto! Eu gosto de moldá-los num tamanho pequeno, então aqui deu uma média de 15 hambúrgueres mais ou menos. Leve-os ao freezer antes de preparar por pelo menos 3 horas. Desculpem que a lente da câmera estava desfocada e eu percebi somente depois, mas só para vocês terem uma ideia de como faço para fritar os hambúrgueres. Em uma panela frigideira antiaderente, você acrescenta um pouco de óleo de sua preferência, aqui eu usei o azeite, mas pode ser qualquer um, espalhe com um pincel. Eu usei aquela omeleteira para facilitar, porque os hambúrgueres são muito moles, então fica difícil dele não quebrar. Aí coloquei um pouquinho de azeite na tampa também. Espalhei com o pincel e lembre-se que o fogo deve estar bem baixo. Então, os hambúrgueres congelados, eu vou desenrolando um a um e colocar aí. Coloque os hambúrgueres, tampe a panela, de vez em quando abra, pincele um pouco mais de azeite por cima deles, tampe novamente. No meu caso, eu virei a panela. Se você não tiver essa panela, vai ter que tomar o máximo de cuidado na hora de virar. Mas vai fazendo o processo desse jeito. Até achar que eles estão completamente cozidos. Na verdade, o hambúrguer ele já é cozido, né? Então você só vai tomar cuidado para que ele fique bem assadinho e do lado de fora fique um pouquinho crocante. Pode passar mais azeite se você achar necessário. E assim vai. Aí estão os seus hambúrgueres lindos e deliciosos. Sirva-os quentinhos ainda. Não é difícil, não é mesmo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueça de dar um like aqui pra gente, porque assim continua nos incentivando a gravar mais vídeos pra vocês. Nos vemos na próxima receita. Um beijo!